Oi, eu sou o Luiz e esse é o Memórias. O Memórias é um projeto para registrar lembranças e promover identificação. Você está ouvindo um episódio da série Fotografias, e nesse episódio quem conta a história é o Ian. Intitulada Me Vejo na Tua História, o Ian conta com sensibilidade e afeto sobre um momento de identificação que ele teve e que foi proporcionado pelos resultados de um projeto comunitário que ele realiza em sua região. Fiquem agora com o Ian. Olá a todos os ouvintes. Olá, Luiz. É muito bom estar aqui no Memórias Cast para contar um pouco da história dessa foto. Meu nome é Ian Porto. Eu acho que sou alguém que gosta de fazer muitas coisas, mas não faz nada muito bem. Eu gosto de cozinhar, gosto de tocar e ouvir, apesar de talvez só eu goste de me ouvir tocando ou cantando. Eu tiro fotos e acho que essa é uma das melhores coisas que eu faço. As posto no retratos.cotidianos. Criei esse espaço para mandar elas por lá e ficarem gravadas. E também adoro ler, assistir cinema e escrever. Mas talvez as coisas que escrevo nunca venham a serem divulgadas. Bom, para contar a história dessa foto, primeiro eu vou intitulá-la. Não sou muito bom com títulos, mas acho que a gente pode chamar ela de Me Vejo na Tua História. E para a gente começar essa conversa, eu vou retornar um pouco a princípio sobre a minha criação. Eu sou filho de pais separados, eles se separaram na minha adolescência, mas eu acho que vivi um pouco dos extremos que a sociedade pode proporcionar. Bom, eu morei em cidades que têm menos de 4.000 habitantes, estudei em escolas públicas, ao ponto que também estudei nas melhores escolas de uma outra cidade maior. E apesar de nunca ter faltado nada para mim em termos financeiros, também nunca sobrou. Acho que sempre deu para se virar em prol de buscar algo melhor na minha vida e na vida da minha família. Depois de um tempo, acabei estudando e passei para o curso de medicina. Hoje eu curso na Universidade Federal do Ceará. E toda a minha trajetória estudantil, seja de ensino fundamental, médio e agora superior, sempre foi repleta de boas amizades. Algumas delas renderam um projeto social na minha cidade natal, que chama Picos. E o projeto, chamado de Amigos da Comunidade, começou entre uma conversa com colegas meus e a gente decidiu que durante as férias iríamos atender, né? Seja para exercitar o nosso conhecimento dentro da medicina, seja para aprender um pouco mais com o médico, algum médico amigo, ou estar em contato conosco mesmos, para não ficar ocioso durante as férias. E a partir dessa ideia a gente foi aumentando. Bom, se vamos atender com algum médico, porque a gente não chama outros amigos, porque a gente não chama amigos que fazem outros cursos da saúde, e assim surgiu Amigos da Comunidade. Na primeira edição, a gente forneceu atendimento gratuito em várias áreas da saúde numa comunidade carente da minha cidade. E desde então, há 4 anos, a gente tem feito esse exercício e sempre aumentando em número de áreas ofertadas, número de procedimentos, de medicamentos distribuídos, de locais atendidos, de forma que hoje em dia a gente atinge milhares de pessoas por ano, tudo gratuitamente. Esse é um dos grandes orgulhos da minha vida. E essa foto aconteceu durante um desses eventos. Bom, no começo eu tinha que exercer alguns múltiplos papéis dentro do projeto. E conforme a gente foi crescendo e aumentando, criamos diretorias para áreas e o meu papel como gestor, conselho gestor, acabou sendo de averiguar o andamento das áreas e resolver alguns problemas que surgissem. E quando esses problemas não surgiam, que muitas poucas vezes acontecia isso, eu sentava com alguém da população que tivesse
recebido atendimento para saber se o atendimento valeu a pena, se ela foi bem tratada. E numa dessas pessoas eu encontrei essa senhora. Infelizmente não lembro o nome dela, mas eu lembro que era final de expediente, a gente estava próximo de fechar os atendimentos daquele dia, e eu sentei e perguntei com ela se ela foi bem atendida. Ela disse que sim, que o projeto tinha sido muito legal, que às vezes ela não encontra esse atendimento humanizado e empático nem de forma particular, imagine gratuitamente. E isso sempre me enche de orgulho, né? Mas aí eu fui, papo vai, papo vem, e fui entrando um pouco mais na vida dela para saber, que eu gosto de ouvir histórias, eu adoro ser tanto um ouvinte como um contador de histórias. E bom, ela me contou certas coisas que me fizeram lembrar um pouco da minha infância, da minha adolescência, e eu vinculei bastante com essa senhora. Eu fico até meio emocionado quando lembro. Mas bom, ela contou que na casa dela, ela é mãe também única, né? Mãe única não seja o termo certo, né? Mas talvez é. Ela é a única comandante da família, digamos assim, né? Ela cuida dos filhos dela e, bom, ela sempre falou que o maior desejo da vida dela é ver os filhos dela formados e que isso ainda não havia sido possível. E foi compartilhando por mim as dificuldades financeiras que é poder fornecer aos filhos tudo que um pai queria fornecer, né? E eu acho que isso tocou muito em mim porque, graças a Deus, os meus pais sempre me deram tudo que puderam, sabe? E ver aquela mulher comentar isso comigo pareceu como ouvir a minha mãe falar sobre mim mesmo. Do quanto era difícil manter os filhos dela numa criação honesta, digna, no caminho certo, e o quão desejo e felicidade ela vai ter quando essas situações ocorrerem, né? E ver naquela situação de uma mãe que se esforça tanto por os filhos e que mesmo apesar de todas as dificuldades, ela mantém eles no caminho da honestidade, da perseverança no que é certo. Aquilo acabou invadindo meu coração e por dentro me dando uma chama, sabe? Uma chama de me sentir, de estar bem em ver uma pessoa tão dedicada aos seus filhos como os meus pais são para mim. E acabei vindo aos prantos. Mas talvez tenha sido a melhor hora do dia, sabe? Nesse dia a gente atendeu centenas de pessoas, fizemos centenas de procedimentos, mas acho que nada me marcou tanto quanto ouvir uma história de uma pessoa grata por algo que eu estava fazendo ali com os meus colegas e também recebendo uma lição de vida que com certeza eu vou levar para mim, de que, bom, não importa as dificuldades que a gente passa, a gente tem sempre que reverberar toda a força que guardamos em si em prol do que é bom, do que vai nos dar futuro no caminho da verdade, do bem, e que quando se tem um filho, imagino eu, e espero ansioso para o dia que terei os meus, que devem demorar alguns anos ainda para vir, mas que eu possa ser um pai tão bom quanto meus pais foram para mim e quanto essa mãe demonstrava ser para os filhos dela. Bom, essa é a minha história, essa é a história dessa foto. Fico feliz em compartilhá-la e é isso. Obrigado por o espaço. Uma boa tarde ou boa noite, não sei exatamente que hora você esteja ouvindo isso. E valeu, Luiz. Obrigado ao Memórias Cast. E aí, gostou da história do Ian? Eu fiquei emocionado. Conta pra gente lá no Instagram, o perfil é @memoriascast. E ative as notificações para saber das novas publicações. Até o próximo episódio. Tchau!